E nessa semana eu quero partilhar com você essa virtude que está na sequência do livro As Pequenas Virtudes do Lar, e é a virtude do bom humor. Você se considera uma pessoa bem-humorada? Você sabia que o bom humor é uma virtude muito importante e que devemos cultivá-la, sobretudo em nosso lar, para que assim a gente possa contagiar aqueles que vivem conosco? Então vamos lá falar e ouvir um pouquinho mais sobre essa virtude tão importante para o bom desenvolvimento do nosso lar, para a harmonia da nossa casa. A pequena virtude do bom humor. E aí, no livro, vale a pena fazer um parêntese aqui e destacar, é um livro, né, com valores cristãos, e eu volto a dizer, são esses valores que eu acredito, que eu de fato prego, que eu busco vivenciar. Então não faria sentido nenhum para mim estar partilhando com vocês aqui um livro que falasse de virtudes numa perspectiva mundana, digamos assim. Então, essa sou eu. Certo dia me perguntaram até na caixinha, né? Por que eu falo tanto de religião e de fé em meu perfil? Porque eu não consigo separar a Manuela, mulher, esposa do Humberto, mãe da Luana, do Luiz Henrique, da Manuela, filha de Deus. Da Manuela que tem buscado em sua jornada, né, aqui na Terra, colocar Jesus como o seu norte, né? Seguir os passos de Jesus, o que não é fácil, o que nem sempre eu consigo, mas é o que eu me proponho a buscar cotidianamente. Mas voltando à virtude do bom humor, eu quero trazer para vocês o seguinte. No livro, ele começa a falar que o nosso estado de ânimo não é simples reflexo de um céu claro ou nublado. É também um reflexo da nossa alma, com seus altos e baixos, seus entusiasmos e desânimos, e uns e outros podem ser contidos e corrigidos. Nós precisamos educar o nosso humor. Precisamos para uma boa convivência e para uma melhor harmonia no ambiente que nós vivemos. Eu estou falando muito do lar, da nossa casa, porque o livro aborda as virtudes para serem vivenciadas no lar. Mas como eu falei lá no início quando eu comecei a partilhar sobre as virtudes, o lar é a primeira célula, onde as virtudes são desenvolvidas, trabalhadas, e quando saímos desse lar, essas virtudes vão se expandindo em nosso local de trabalho, em nossas relações sociais, nos ambientes em que vivemos e convivemos. Então é importante que a gente acredite que o humor é algo que nós devemos e podemos trabalhar. Se o dia está nublado, ele não pode definir o meu humor e a minha forma de tratar as pessoas, por exemplo. Então o dia está feio, eu vou ficar mal-humorada, eu vou logo tratar mal o meu esposo na hora do café da manhã, eu vou negligenciar o meu filho porque eu tô azeda, tô de mau humor e eu posso, me permito. Agora, se o dia tá sol, não. Aí, bom dia, meus amores, que o dia seja iluminado para todos nós, e aí vamos lá, quase que como uma chefe de discussão, numa alegria incontida. Eu não posso deixar que fatores externos, né, determinem a forma como eu ajo com aqueles que vivem comigo e trate aqueles que vivem comigo. O Monsenhor Jonas Abib, fundador da comunidade Canção Nova, alguém que eu admiro demais, né? Ele já está no céu, mas assim, alguém que eu tenho uma referência muito grande. Ele dizia o seguinte: o problema é meu, mas a cara é do outro. Eu posso ter um problema muito grande, mas o meu rosto é daquele que está convivendo comigo. E eu não posso achar que o outro tem que me aceitar da forma que eu esteja, soltando fumaça pelas ventas, sendo grosso, sendo ignorante, às vezes até sendo brusco, sem dizer nada às vezes. A gente às vezes pode ser grosso com o outro na indiferença. Eu não falei nada, mas eu não dou importância para o outro. Eu ignoro a presença do outro. Então, assim, ele dizia também que o sorriso é o hábito do cristão. Nós, cristãos leigos, né? Eu não sou religiosa, então eu não uso nenhum hábito, eu sou uma leiga, mãe de família e tal. Então, qual seria o hábito que poderia me identificar como uma cristã, como uma filha de Deus? O meu hábito seria o sorriso.
porque aquele a quem eu sigo, a quem eu aponto, ele pregou isso, ele viveu isso. O Senhor devia ter muitos problemas, a gente sabe disso. Como 100% humano, ele devia ter muitos problemas. Claro que ele era 100% humano, 100% Deus. Mas a parte humana de Jesus vivia coisas do nosso cotidiano. Pessoas aborrecendo, importunando. Imagina quanta gente pedindo, faz um milagre aqui, me ajuda, fala, interrompendo, ele não tinha privacidade. Quantos problemas ele não tinha? E sempre com muito amor, com muita bondade, com muito carinho, com muita benevolência, com muito exemplo para deixar para cada um de nós, mostrando que é possível viver de uma forma diferente. E a pequena virtude do bom humor nos aponta e nos dirige para isso, para que nós, através, primeiramente, dos nossos gestos, expressão facial, mostremos o quão somos felizes por nos reconhecermos filhos e filhas muito amadas de Deus. Turbulências teremos, por problemas passaremos, mas existe um céu muito maior do que tudo aquilo que nós vivemos aqui, que nos espera. Então a esperança, que foi uma virtude que nós trabalhamos, anteriormente, nos aponta para isso. A virtude do bom humor nos convida a estarmos o tempo inteiro dispostos a enfrentar as tribulações, a enfrentar as dificuldades, mostrando que, ainda que estejamos passando por problemas, nós temos um Deus que nos guia e nos aponta dias melhores sempre. Vamos viver a cada dia, basta o seu cuidado da semana passada. E para encerrar aqui, eu sempre vou falando demais e acabo passando, eu quero ler o seguinte: tiremos esses óculos que nos desorientam. A vida tem alternadamente momentos cinzentos e momentos cor-de-rosa. Tornemo-la como é. Olhemo-la como os nossos olhos de cristãos, que foi justamente o que eu disse. Façamos um ato de fé em Deus, que nos ama e que não nos deixa ser tentados acima de nossas forças, e também um ato de fé em nós mesmos. Acreditemos na utilidade de nossas ações, na nossa capacidade de cumprir bem os nossos deveres e, sobretudo, na nossa missão de serviço aos nossos iguais. Então, sim, teremos um bom humor que depende em grande medida da nossa vontade. O bom humor jorra de uma consciência pura e de um coração generoso. Você tem um coração generoso? Tem uma consciência pura? Então o bom humor jorrará de você. Resta desenvolvê-lo com a ajuda de um duplo exercício. Habituarmos-nos a ver o lado bom das coisas e o lado bom das pessoas. Habituarmos-nos a ver o lado bom das coisas e o lado bom das pessoas. E aí eu quero finalizar com um trechinho que ele coloca aqui bem breve, que fala o seguinte: e se alguém diz assim, isso é muito fácil de dizer quando não se tem preocupações, ele responde, é necessário dizê-lo para afastar as preocupações. Há virtudes que só dão fruto a longo prazo, e há outras que têm a sua recompensa imediatamente. Este é o caso da pequena virtude do bom humor. O nosso humor pode transformar o ambiente em que nós estamos. Transforma uma casa, transforma uma vida, transforma o dia de alguém. Você já pensou nisso? Na potência que é ser uma pessoa com bom humor? Você pode transformar o dia de alguém. Você pode marcar definitivamente aquela pessoa pela forma como você conduziu uma situação. Força, coragem e muito bom humor para vivermos essa semana que só está começando. Deus nos abençoe e até a semana que vem com mais uma virtude.